Olá, muito bom dia. Nessa quinta-feira a gente vai falar sobre um assunto muito sério, que é o câncer de mama, que é o segundo câncer mais frequente entre as mulheres, ficando atrás apenas os tumores de pele do tipo não melanoma. Para falar sobre esse assunto hoje aqui no programa, esclarecer dúvidas a respeito do câncer de mama, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a mastologista Michela Falto-Marchek. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Espero contribuir da melhor maneira para a gente debater, esclarecer muitas dúvidas e aprender mais sobre como prevenir o câncer de mama. Obrigada pela presença. A empresária Sandra Maziero, proprietária da Cabelo Mais, vai falar sobre a campanha de doação de cabelos e o banco de perucas. Seja muito bem-vinda também aqui no estúdio. Bom dia, muito obrigada pelo convite da TV Urbana e da Cláudia. A gente vai conhecer também a história da Bel, que teve o diagnóstico de câncer de mama o ano passado, né, Bel? Faz um ano. Faz um ano. E hoje tem uma vitoriosa. Sim. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo aqui no convite. estúdio também a diretora técnica do IMAMA e psicóloga do Núcleo da Mama do Hospital Moinhos de Vento, doutora Lucy Bonazzi, vai falar sobre a importância do apoio da família nesse processo e também da importância da autoestima. Seja muito bem-vinda aqui no estúdio. Obrigada, Cláudia. E ainda tem a presença da artista plástica Susan Mendes. Tu que acompanha o programa todos os dias sabe que tem os quadros da Susan aqui embelezando o nosso estúdio. E hoje a Susan vai mostrar um trabalho que ela fez com todo carinho, um quadro que se chama Tributo ao Outubro Rosa, que ela vai presentear o IMAMA, que está aqui atrás de mim também. Ela vai explicar essa obra de arte aqui pra gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu fico bem feliz de poder contribuir de alguma forma com o IMAMA e com essa campanha, que eu acho positiva e maravilhosa para todas nós. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Tá no ar mais um Bom Dia hoje, falando do câncer de mama, falando do Outubro Rosa. Fica comigo sempre. Bom Dia é hoje, com Cláudia Fleury. E a gente começa o programa de hoje com uma frase que fala sobre a coragem, que é fundamental em todas as instâncias da nossa vida, mas principalmente quando essa mulher recebe um diagnóstico de câncer de mama. E a frase é do Nelson Mandela e diz o seguinte: eu aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista por cima do medo. Vou começar aqui perguntando para a doutora Michela, se ela concorda com essa frase do Nelson Mandela e se é importante se ter coragem para enfrentar um câncer de mama. Concordo com essa frase, acho que essa frase é muito proveitosa para a nossa conversa, principalmente porque as mulheres, eventualmente, quando detectam, ou pelo exame, o autoexame, a palpação, que tem algum nódulo, alguma alteração na mama, ou pelos exames de imagem que elas vêm fazendo, a partir dos 40 anos deve-se fazer o exame anual, a mamografia, eventualmente pode detectar alguma lesão. E aí aquela mulher, ela fica com tanto medo de que aquela lesão seja um câncer de mama, que eventualmente aquilo paralisa ela. E ela fica paralisada e não procura ajuda necessária. Então, quanto mais cedo ela procurar um especialista na mama, um mastologista, para poder fazer um diagnóstico correto do que se trata aquela lesão, o que se trata aquele nódulo, mais rápido ela vai poder ter um tratamento adequado. E eu quero lembrar que a grande maioria, quase 80% dos nódulos mamários, das lesões que são palpadas, não são câncer de mama. Podem estar associadas a cistos ou a nódulos benignos, como fibroadenomas, mas devem ser diagnosticadas corretamente e muitas vezes biopsiadas. Por isso que é importante que a mulher faça exames aí regularmente, que enfrente, né, essa situação. A gente estava conversando antes de entrar aqui no estúdio que tem muitas mulheres que acabam evitando, muitas vezes, e não só as mulheres, né? Depois a gente vai falar sobre a questão também que existem tipos de câncer de mama também entre os homens, mas às vezes a pessoa fica assim, não, eu não vou procurar, porque quem procura acha e eu vou acabar remexendo ali, encontrando algo. Né? Mas enfim, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Eu quero perguntar a opinião da Sandra aqui sobre essa frase, da coragem do Nelson Mandela falando que, na verdade, a coragem não é não ter medo, mas saber enfrentar esse medo. Eu acho que o medo a gente tem que enfrentar, é uma delícia, é bom sentir medo, né?
Mas se existe, agora falando no quadro do sentir medo de perder o cabelo, ok, sei que vou perder, tá tudo bem, mas o que eu posso fazer? Posso usar lenço, posso usar uma peruquinha, saio de casa, às vezes não quero estar de lenço, dá toda uma explicação, né? No supermercado tô na correria, então uma peruquinha vai me reservar, vai me resguardar. Então eu acho que essa emoção de sentir medo, sentiu, aceita, e agora vamos viver essa história com peruquinha ou não, tá tudo bem, né? Eu acho que é por aí. Obrigada pela participação. Bel? Eu concordo, né, com o que ele cita e acrescento que o medo, como ele está dentro de todos, e no momento em que a gente vê a necessidade de passar por cima do medo, é o que ele está tocando. Então, assim, é o momento que a gente olha dentro da gente e pensa assim, fica de cantinho dessa vez. Descobre uma força que muitas vezes nem imaginava que se Muito tinha. maior que o medo que a gente pensava que era maior que tudo. Obrigada pela participação. Muito maior. Doutora Luci? Essa questão do medo, né, é inevitável em qualquer situação nova, né? E um diagnóstico de câncer de mama é uma situação nova. Uma coisa que eu sempre trabalho para todas as pacientes, até para elas poderem entender como instrumentalizar o medo. Porque ter medo não é um problema. O problema se dá quando a pessoa não está consciente de que o que barra ela e de que o que pode estar fazendo um desgaste maior do estado emocional dela é o medo. Geralmente o medo é o que vai proteger essa mulher posteriormente. Então, na verdade, ela nunca vai deixar de ter medo depois de um diagnóstico de câncer. Mas é o próprio medo que vai fazer com que futuramente ela tenha todos os cuidados necessários para o pós-tratamento. No início, esse medo é muito intenso. Ele pode paralisar, ele pode dar a sensação de que ela não vai ter uma condição de vivenciar tudo o que ela precisa fazer. Mas isso que a Bel falou é bem desta forma, assim, o retrato disso, porque é como se tivesse que haver momentos para poder saber do que tu tem medo e poder olhar de frente para esse medo, momentos em que tu precisa viver a tristeza inerente a um diagnóstico e a tudo que vai vivenciar, e momentos em que ela precisa acionar mecanismos de enfrentamento, que é fazer tudo o que ela precisa para poder realizar o tratamento da melhor forma possível. Obrigada pela opinião. Depois a gente vai conversar mais sobre essa questão da autoestima, de como é importante essa mulher ter coragem, ter força para enfrentar esse câncer, né? E como essa questão de se entregar e de não, eu vou enfrentar, faz toda a diferença no tratamento. Já a gente vai falar sobre isso também. Quero saber a opinião da Susan. Pois é. Agora, Tem toda essa delicadeza, de toda essa sensibilidade. Essa colocação aqui, eu acho que realmente o medo, ele é inerente ao ser humano, né? Não tem como se viver sem ter medo de alguma coisa. Pouco medo, muito medo, enfim, né? E eu acho que, assim, a gente tem muito medo daquilo que a gente desconhece, né? Então, diz aquela... muitos citam o exemplo de tu entrar numa sala completamente escura, tu tem medo, tu não sabe o que tu encontra naquela sala. Agora, no momento que tu já conhece o que tem dentro da sala, mesmo que a sala esteja escura, tu sabe que do lado direito tem uma cômoda, ali tem uma cadeira, e tu vai conseguir percorrer aquele caminho. Então, eu acho que a gente realmente tem medo de descobrir um câncer de mama. No momento que a gente descobre, a gente tem aquele primeiro impacto, mas a gente tem como conhecer os caminhos que se pode seguir para resolver esse problema. Então, eu acho que no momento que se tem consciência disso, dos passos, o que seguir, o que fazer em todos os aspectos, a gente começa a relaxar um pouquinho e seguir aquele caminho que não tem outro, né? Tem que seguir aquele caminho para conseguir alcançar a cura, que nem a Bel. E quem vai explicar esses caminhos, obrigada pela opinião, pra gente agora é a doutora Michela. Né? A partir de que momento que eu devo procurar fazer um exame de mama? Então, Tem muitas mulheres que pensam assim, eu não, a partir dos 50, a partir dos 40, não sei bem, que momento que eu devo fazer uma mamografia? A mamografia ela deve ser iniciada a partir dos 40 anos para todas as mulheres.
Algumas mulheres que têm uma história familiar devem fazer a mamografia mais precocemente. No caso, se a mulher tem uma mãe que tem um diagnóstico de câncer de mama aos 40 anos, a gente preconiza que ela inicie, por exemplo, a primeira mamografia aos 30, normalmente 10 anos antes em que aquele familiar foi diagnosticado. A história familiar é muito importante falar sobre essa questão, porque algumas mulheres, elas acreditam que porque não tem uma história na família, ela não precisa se preocupar, ou mesmo ela deixa para mais de um ano fazer uma mamografia, que deve ser feita anualmente. Então ela pensa, mas eu não tenho história na família, então daqui a pouco eu faço só no ano que vem. A maioria dos tumores de mama, mais 90% aproximadamente, eles não têm uma história familiar relacionada. Apenas 5 a 10% dos tumores de mama têm um componente hereditário. E essa história familiar, ela pode ser tanto do lado materno quanto do lado paterno, pois a gente herda a nossa carga genética, 50% da mãe e 50% do pai. Então, quando a paciente está sendo entrevistada... Geralmente se pensa na mãe, no lado materno. Os dois lados são importantes. Eventualmente, o pai pode ter tido, por exemplo, um câncer de próstata, uma tia paterna ter tido um câncer de mama, de ovário, ou um tumor de útero, que também aumenta o risco daquela mulher ter câncer de mama. Quais são os outros fatores de risco, por exemplo? O que te diferencia, por exemplo, de alguma mulher ter um câncer de mama e outra não? Fumar, sedentarismo? O fumo está relacionado a todos os tipos de câncer que existem. Então, o tabagismo deve ser abolido por todas as mulheres. Mas dentre os fatores de risco é uma menarca, que é a primeira menstruação precoce, antes dos 12 anos. Tem que estar de olho. Isso eu vou falar primeiro dos fatores de risco que a gente não tem como modificar. O fato de ser mulher. Então, as mulheres, elas têm muito mais chance de ter câncer de mama que o homem. Os homens também podem ter. Aproximadamente um homem é diagnosticado para cada 100 mulheres. Então, é bem menor, é muito mais raro, mas também deve prestar atenção se o homem percebe que surge alguma alteração, algum caroço, alguma descarga no bico, alguma lesão que não tinha, deve procurar um especialista. Então, o fato de ser mulher, a idade. A idade é um fator muito relacionado, porque a gente sabe que o câncer de mama aumenta com a idade, principalmente depois dos 50 anos. Depois da menopausa. E quanto mais a mulher vive, mais chance ela vai ter de desenvolver qualquer tipo de tumor, e principalmente de mama, que é o tumor que mais incide nas mulheres. Além disso, a menopausa. Então, quando a mulher tem uma menopausa muito tardia... Seria com que idade? Seria depois dos 55 anos. Normalmente a menopausa se dá em torno dos 50, 52 anos. Menopausa depois dos 55, por exemplo. Fatores de proteção. Ter filhos antes dos 30 anos, a gente sabe que a nossa população, cada vez mais as mulheres, elas estão inseridas no mercado de trabalho e estudando muito, então acaba adiando a maternidade, mas ter filhos antes dos 30 anos é um fator protetor. Amamentar, em qualquer idade, a amamentação é um fator que protege tanto o bebê quanto a mãe. Mas não significa que porque a mulher amamenta, ela vai deixar de ter, porque às vezes as pessoas dizem, não, eu amamentei, então não vou ter o câncer de mama. Não, de forma alguma. Não significa. Não significa, ela vai ter que fazer os exames da mesma forma. E a mamografia, ela é o exame principal, porque ela é um exame de rastreamento. Para que ela serve? Para detectar lesões muito pequenas antes que essas lesões sejam sintomáticas, antes que a mulher apresente algum sintoma. Então, lesões muitas vezes de milímetros ou às vezes microcalcificações que parecem grãos de areia na mamografia, que podem ser tumores iniciais que às vezes nem são invasivos, nem têm potenciais para causar metástases e podem ser realizados tratamentos pouco agressivos, sem a necessidade de mastectomia ou sem a necessidade de uma quimioterapia. Então, a mamografia, ela não é uma vacina que a mulher faz uma vez e ela está livre de ter o câncer de mama. E sim, ela é um exame para detectar precocemente alguma lesão que possa ser um câncer de mama ou vir a se tornar um câncer de mama. Tu falaste nos sintomas, doutora. Que sintomas são esses? Para quem está nos assistindo agora, por exemplo, a mulher que tem o câncer de mama, como ela sente que tem esse câncer? Quais são os sintomas, né? Então, os sintomas podem variar desde alterações na pele, por exemplo, a pele fica mais vermelha, alterações no complexo areolo-mamilar, na areola, no bico do seio, saída de algum tipo de secreção, principalmente quando a secreção é unilateral. Desculpa te interromper, mas esses sintomas já acontecem quando o câncer é inicial ou já está numa fase avançada? Alterações de pele, sintomas como retrações de areola e mamilo, normalmente estão associados com tumores um pouco maiores.
que acabam puxando os tecidos, os ligamentos de Cooper, que são ligamentos que mantêm a mama mais firmezinha, somente quando a mulher é mais jovem. Então, podem tracionar esse bico e fazer com que, por exemplo, o mamilo fique invertido. Ou, eventualmente, um tumor muito grande que acaba abaulando, sentindo uma bola, um caroço. Então, a gente não quer esperar que essa mulher tenha que palpar um câncer de mama. Por isso que eu falo que também o autoexame, na verdade, não é um exame. Ele é um autoconhecimento para a mulher se palpar, aprender a se conhecer, a estar habituada com a sua textura, com como é aquela mama dela. Tem locais na mama, por exemplo, que tem mais textura. A gente até separou, inclusive, aqui, complementando o que a doutora está falando, essa questão do autoexame. Tem uma foto para mostrar para vocês, ó. Ali, bem o que a doutora falou, não é um exame, né, doutora Michela? É na verdade, é para a mulher se tocar, se apalpar. Para se conhecer e estar habituada com as suas com as alterações próprias, às vezes que o próprio ciclo da menstruação podem alterar a mama. Por exemplo, no período pré-menstrual, a mama fica mais edemaciada, mais engurgitada, pode simular nódulos. E depois do período menstrual, então eu sempre oriento fazer o exame de toque, de preferência no período de 7 a 10 dias depois que já passou o período menstrual, que a mama fica menos dolorida, menos edemaciada e a mulher tem mais condições de poder aprender como que é seu tecido. Se surgem alterações de um mês para o outro, que ela é capaz de detectar, olha, tá esquisito isso aqui, não tinha uma área mais dura ou mesmo um nódulo, ela vai procurar um especialista, um mastologista, para poder esclarecer o que está acontecendo. Quanto mais cedo eu tenho esse diagnóstico, maior chance de cura eu tenho do meu câncer? Sim, quanto mais cedo a gente diagnostica o câncer de mama, a gente acredita que tem em torno de 95% de cura, lesões menores do que 1 centímetro. É claro que os tumores eles variam muito, tem tumores que têm comportamentos biológicos mais agressivos, mesmo sendo pequenos. Mas quanto mais cedo a gente diagnosticar, menor é aquela chance de ter um tratamento mais agressivo com a mastectomia, por exemplo. Eu consigo fazer uma ressecção parcial da mama, um setor, retirando a área doente mais o tecido em volta. Não preciso fazer uma mastectomia ou uma quimioterapia, como é o meu caso, que não é o caso da Bel, por exemplo. Eu ia entrar no caso da Bel agora, ainda bem que a doutora Michela já puxou o gancho aqui, porque a gente estava conversando antes de entrar aqui no estúdio. Eu confesso que eu não tinha conhecimento disso. Eu achava que toda paciente que tinha o diagnóstico de câncer de mama tinha que obrigatoriamente passar pelo tratamento da quimioterapia. E fiquei sabendo que a Bel não passou por esse tratamento. Bel, tem como contar rapidamente a tua história pra gente? Há um ano tu tiveste... Há um ano eu fiz a cirurgia, tá? 6 meses antes da cirurgia eu soube... Mas no exame de rotina? No exame de rotina. Eu fazia todo ano, né, o exame de rotina, e num desses exames acusou algo pequeno e a gente daí partiu para fazer a mastectomia. Né? Eu não precisei, então, da quimioterapia depois de feita a mastectomia. Então, a Bel, afortunadamente, não perdeu o cabelo. Não é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Né? De as pessoas saberem que nem todo mundo vai perder o cabelo. Né? Cada caso é um caso, cada situação vai ser diagnosticado, né, vai ser dado um tratamento, então não precisa ter medo, né, porque muitas vezes não tem a perda total, e sim a perda parcial do cabelo, que fica só ralinho aqui em cima, né, que dá para usar uma prótesinha pequenininha ou não usar nada, dependendo da forma como pentear o cabelo. Então não é para se apavorar. Já a gente vai falar, então, aqui a gente está dando soluções também. Para quem está nos assistindo, já a gente vai conversar, então, com a Sandrinha aqui no próximo bloco sobre o banco de perucas. Fica comigo, já, não sai daí. Hoje eu tô conversando aqui com as gurias sobre o câncer de mama. A gente esclareceu no primeiro bloco aí algumas dúvidas a respeito da doença. A gente conheceu também a história da Bel. E agora eu converso com a empresária Sandra Mazeiro, da Cabelo Mais, sobre a questão da doação de cabelos e do banco de perucas, né, Sandrinha? Como é que funciona essa questão da doação de cabelos e do banco de perucas também para os pacientes? Isso. Existe uma dúvida, né, muito grande se a Cabelo Mais, a loja, recebe o cabelo. Não, nós não recebemos o cabelo. A doação de cabelo é feita por IMAMA, Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, que é situado na Ramiro Barcelos, numa casa rosa ao lado do
do Moinhos de Vento, Hospital Moinhos de Vento. O horário de atendimento lá é das 9 da manhã às 12 horas e das 13 às 17h30, né? De segunda a sexta. Lá, então, estão sendo coletadas as mechas de cabelo, no mínimo 20 centímetros, para poder fazer, confeccionar uma peruca de qualidade, né? E num tamanho mínimo. Esse cabelo vai ser guardado pela entidade e, aos poucos, eles vão, então, entregando para Cabelo Mais, para a gente confeccionar as perucas, e aos poucos a gente então vai entregando, porque a peruca, ela é feita à mão, né? A peruca, ela é um trabalho artesanal, ela leva bastante tempo e a gente tem poucas costureiras para fazer esse trabalho. Isso que eu ia te perguntar, porque tem muita campanha e muita gente doou cabelo. Muita né? gente. Inclusive, tiveram doações de cabelos de crianças e de mulheres também, para meninas, né? Crianças e para as mulheres. Mas será que tem essa demanda para se fazer? Tanta peruca, Agora a gente tá com, já foi falado, né, na mídia, a gente tá com esse problema. A gente tem bastante cabelo e não tem mãozinhas suficiente para fazer todas essas perucas, na realidade, né? Então, a gente agradece. E onde alguma voluntária pode aprender a fazer esse tipo de trabalho e ajudar na confecção? Então, não existe uma escola, tá, de confecção de peruca. No Rio de Janeiro tem uma escola de cabeleireiros que ensina, né? Mas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não tem. É difícil encontrar, até mesmo para loja, costureiras. Porque o que acontece? O cabelo não é que nem um tecido. Então, o cabelo tem um desperdício muito grande. Então, as pessoas, a costureira tem medo de mexer no cabelo e estragar. Então, ela prefere, muitas que eu entrevistei pediram assim, eu prefiro trabalhar confeccionando roupas e sapato, que no Rio Grande do Sul é muito forte o setor calçadista, do que trabalhar com cabelo. Eu ganho a mesma coisa, eu me incomodar menos. Tem que ser muito bem feito também, então, né? as pessoas têm medo, né? Tem que ser muito bem feito. Mostra, a gente tem fotos desse processo, de como se faz a peruca, e se percebe ali de que é um trabalho minucioso, né? Isso, artesanal. É um trabalho, tem que ter muito amor. Olha aí, ó, esse aqui é o cabelo bruto, é o cadeador, é a limpeza do cabelo, onde os cabelos curtinhos vão sair, vai ficar somente a parte que realmente é a nata, né, do cabelo, para daí ser tecido. Depois dessa limpeza vai para a máquina. Em média, 100 gramas de cabelo leva 4 horas para tecer, é tecido a metro, e uma peruca nós precisamos de no mínimo 12 metros de cabelo. Então, em média, quase 200 gramas de cabelo. Então, as pessoas me perguntam, uma pessoa, uma cabecinha, dá para fazer uma peruca? Não dá. No mínimo, são 3 doações para fazer uma peruca quando é vasto a quantidade, né? Essa peruca aí, por exemplo, eu precisei de 4 mechas de cabelo pequenininhas para formar essa peruca. Tá? Então, as partes curtinhas a gente coloca embaixo, e no topo da cabecinha, então, a gente usa as mechas compridas. E são todos cabelos doados, né? Totalmente gratuito. O trabalho que a gente faz voluntário também é gratuito. A gente tem uma responsabilidade com a entidade de entregar esses cabelos, fica né? no banco, na verdade, ele ficam passa guardados por esse processo e depois vai para o banco de perucas. As pessoas doam pro IMAMA, lá a gente coleta, faz a higienização, né? Depois é feita a limpeza do cabelo, a tecelagem, para daí montar uma peruca. No mínimo, uma peruca leva 1 semana para fazer, entra na sequência das demandas que nós temos. Eu tenho uma curiosidade, tem algumas pacientes que já são vitoriosas, já passaram pelo tratamento do câncer de mama e compraram perucas e não utilizam mais essas perucas. E às vezes elas me perguntam, o que fazer? Eu gostaria muito de doar essa peruca para outras pessoas que possam. Como que elas devem proceder? Então, da mesma forma como o cabelo bruto que as pessoas doam, também pode estar se dirigindo à entidade e está doando. Lá nós vamos pegar essa peruca, a empresa também pega essa peruca, nós vamos higienizar para que outra pessoa use como se fosse uma biblioteca pública. Sim. Onde a pessoa precisa de um livro, ela pega um tempo determinado, depois devolve. O bom lá é que não tem tempo determinado. Com muito carinho é emprestado essas perucas para as mulheres do SUS carentes que realmente precisam. E o tempo, 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, ela devolve, o familiar, né, está devolvendo.
As perucas usadas pelas vitoriosas é muito importante. Às vezes elas têm algum probleminha, tá faltando um cabelinho. Com esses cabelos doados, a gente restaura as perucas antigas, perucas com defeito. Não vou dar essa peruca, a peruca tá velha. Pode doar a peruquinha, principalmente as de cabelo humano, que duram muito. Essa peruca vai ser restaurada e levada para o banco de perucas, então, para compor, que já está numa média de quase 200 perucas, né? Então, tá bonito lá o trabalho. Tem peruca também de cabelo sintético, que a gente não consegue restaurar tão perfeita como o cabelo humano, mas de cabelo humano ficam novas. É muito bacana de ver o trabalho. A gente estava conversando aqui sobre a importância da autoestima, né? E aí a doutora Lucy pode entrar também nessa questão, porque a mulher que tem o diagnóstico de câncer, que passa por um tratamento de quimioterapia, e não sei se são todos os tratamentos quimioterápicos que há queda de cabelo, né? Mas essas mulheres que têm essa queda de cabelo, muitas vezes vão nas ruas, no supermercado, com aquele lencinho, e fica muitas vezes complicado. Nem sempre a pessoa está num bom dia, né? Por mais corajosa que essa paciente seja, certamente deve ter um dia que a peteca cai, e ela pensa, por que comigo? Aí vai ao supermercado, chega alguém com um santinho, vai dar certo, vai conseguir sair dessa, tem que explicar para todo mundo, né? E ter que enfrentar os olhares de dó, de piedade das pessoas deve ser complicado também, né? Aí entra a peruca como, não uma que aliada. A pessoa esteja negando como exatamente o câncer, mas uma aliada, né? Isso é importante esclarecer, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia e associam que quem usa peruca é porque não aceitou a doença ou não conseguiu ainda aceitar a doença, e que quem não usa é porque faz essa aceitação e se mostra, né, estando em tratamento. Isso não chega a ter uma relação. Existem pessoas que usam peruca, né, e que ainda estão com dificuldade em poder vivenciar, aceitar esse diagnóstico, assim, né, como a gente vê várias pessoas que não usam e também. Então, a questão da peruca não está diretamente associado a aceitar ou não aceitar a doença. Existem vários fatores que fazem uma mulher usar uma peruca ou não. Essa questão do olhar do outro que tu traz é uma coisa extremamente importante e impactante. Porque às vezes tu tá bem e a pessoa fica assim, tu vai sair dessa, tô rezando por ti, te coloquei nas minhas orações. Isso. E a pessoa fica... E Cláudia, eu acho que uma das coisas principais é assim, o que é estar bem durante um tratamento de câncer. Tem uma confusão muito grande do ponto de vista emocional, porque a ideia que se tem é que estar bem é estar feliz. Como a pessoa com diagnóstico de câncer, né, não pode estar feliz por isto, mas ela não pode chorar, ela não pode sofrer, porque se ela chega a demonstrar qualquer sentimento relacionado à tristeza, as pessoas às vezes se preocupam, se assustam, os familiares e quem está próximo. Muitas vezes é ela que carrega os familiares, aquela paciente que leva todo mundo junto. Então tem uma coisa de poder clarear assim, o que é estar bem? Estar bem é quando a pessoa está de acordo, o sentimento dela está de acordo com o fato vivenciado. Então, num diagnóstico de câncer, se tem uma notícia ruim, muitas vezes impactante, porque não tem um sinal anterior, geralmente a maior parte dos cânceres de mama não tem sensações de dor significativa para ela se achar doente, ela recebe esse diagnóstico e tem um impacto. A pessoa, além de ficar chocada, ficar, como muitas utilizam assim, ainda sem conseguir absorver a ideia, existe uma coisa que é assim, ela tem que ficar triste. Por quê? Porque é uma notícia triste. Se a pessoa consegue conectar com tristeza, é porque ela está bem. Ela não vai passar todo o tratamento desta forma. Por quê? Porque ela vai precisar vivenciar a tristeza e vivenciar momentos de enfrentamento. Essa mulher tem tantas coisas para fazer, do ponto de vista de se tratar e do ponto de vista de levar a vida que ela já tinha antes do diagnóstico também. Porque as pessoas têm uma vida antes do diagnóstico. A vida não para. Né? As coisas não param, as pessoas da família e socialmente, as pessoas não conseguem parar por tanto tempo para ficar dando um suporte também.
da mesma forma que no início. Então, se a gente for pensar, tem que clarificar. Estar bem é quando a pessoa consegue viver momentos de enfrentamento, fazer tudo o que precisa para poder levar os tratamentos adiante, momentos de tristeza. E como é que a gente vive tristeza? Tristeza se vive chorando e conversando sobre ela, né? Podendo conscientizar. Não existe outra forma de viver tristeza. Existem nuances disso. Existem pessoas que gostam de viver mais sozinhas, existem pessoas que conseguem ter um apoio, um suporte de alguém que possa ouvir as suas tristezas. E aí entra a questão da família, que é fundamental também. Fundamental. Tem uma... Além dessa questão da autoestima, da mulher continuar se sentindo mulher, que a gente sabe que a gente precisa. Né? A mulher é mais vaidosa, a mulher precisa se sentir feminina. Ter o apoio da família é fundamental. É fundamental. E a família, ela não sabe o que fazer nesse momento, porque é uma coisa nova para todo mundo. Então, a família também fica impactada, também fica assustada e também não sabe o que dizer. Muitas vezes, quando se diz para uma mulher que está vivenciando um diagnóstico de câncer e um tratamento que ela tem que ser forte, que ela sempre foi forte, as pessoas adquirem uma força, como a Bel falou, que às vezes se tem uma ideia que não se teria para vivenciar isso. Só que quando se diz somente para ela que ela tem que ser forte, quase que condena ela duplamente a ter que viver esse tratamento, né? E ainda viver sem poder falar das tristezas. Porque a ideia é que o ser forte está associado a não chorar, não demonstrar tristeza, não se lamentar, não reclamar. E a mulher pode fazer isso, ela precisa fazer isso em algum momento. Né? Ela colocar precisa... para fora o que está sentindo. Exatamente. Né? Então, assim, o estar bem não pode ser confundido, né, com o não demonstrar sentimentos. E quais são os sentimentos durante um tratamento? Medo, tristeza, momentos em que ela está muito fortalecida. Porque revolta muitas vezes também. Por que comigo? Por que exatamente. Que comigo? A tristeza e a irritabilidade estão muito próximas, né? São dois sentimentos. Uma sensação, às vezes, de um alheamento, é como se ela tivesse assim, ela sabe que está vivendo isso, mas é como se ela em momentos não sentisse tanto. Isso também é esperado para esse momento, porque são momentos em que o que a Bel falou e que retrata bem é deixar um pouquinho ali e fazer o que precisa, mas em algum momento ela tem que dar uma atenção para esse sentimento. E a única forma de viver tristeza, né, é como a gente sabe, quando todos ficamos tristes por algum motivo. Então, deixar essa mulher viver tristeza e se ela está vivendo as duas coisas, momentos de enfrentamento, momentos de tristeza, momentos de enfrentamento, esse é um movimento importante. É difícil querer que uma mulher passe todo o tratamento sem expressar. E até porque existem fases diversas do tratamento, né? No momento que tem um diagnóstico, o profissional que está assistindo essa mulher é mastologista junto com uma equipe multidisciplinar, ou seja, é um mastologista, é um oncologista, é um radioterapeuta, que eventualmente se essa mulher fizer um setor de mama, ou mesmo quem faz mastectomia, às vezes tem indicação de fazer radioterapia após o tratamento, é a psicóloga, a nutricionista, então é bom ela estar amparada numa equipe multidisciplinar que saiba conduzir essa paciente nas diversas etapas que ela vai enfrentar. Então, antes tu falaste, toda a quimioterapia causa queda de cabelo. A grande, imensa maioria das quimioterapias, dos quimioterápicos anovenosos, acabam causando a queda do cabelo. Eu costumo falar para as pacientes entenderem. Então, o quimioterápico ele vai querer agir nas células que estão crescendo rapidamente. E as unhas e o cabelo são células que crescem rápido. Então, por isso que muitas vezes as unhas das pacientes ficam com alterações, às vezes até caem, e o cabelo também cai. Porém, existem outros quimioterápicos, por exemplo, também endovenosos, como o Herceptin, que é usado em um tipo específico do câncer de mama, que nessa etapa que a paciente está fazendo uso dessa medicação, não cai o cabelo. E outras terapias quimioterápicas orais, como os hormônios, os anti-hormônios que a gente utiliza, também não cai o cabelo. Então, cada caso é um caso que deve ser tratado individualmente, né? E a Bel estava me falando, a gente conversou um pouquinho antes da gente começar o nosso bate-papo juntas, né? Estava me contando que foi muito importante para ela essa questão de como ela lidou com o diagnóstico, como que ela disse que isso é importante para se sentir
forte, né? A proteção, e perder a coragem. a proteção que eu criei, que foi não prestar atenção do que tinha em volta de mim. Né? Não prestar atenção em comentários, em mitos, em nada que tivesse em volta de mim. E aí eu entro numa questão que acabou de falar, eu entro na questão que eu consegui colocar minha tristeza, eu acredito que eu consegui colocar para fora falando. Então, isso. Então, me fortaleceu muito quando eu conseguia falar com alguém, quando eu conseguia contar para alguém. Só que eu sempre pensava e sempre penso que não pode ser uma tragédia. Então, isso fazia com que eu me alimentasse de algo bom. Parece que cada vez que eu falo, né, na minha situação, no que aconteceu comigo, como aconteceu, que eu só consegui ficar bem porque eu fiz o meu diagnóstico cedo, foi precoce, que eu fazia todos os anos, né? Aquela história ali, desde o momento em que eu soube, eu imaginava que só ela poderia ser bom para mim colocar para fora. Então eu fiquei triste, Quando disseram para mim que eu estava com câncer, é como se levasse um soco, algumas pessoas dizem, mas aí tu relaxa e volta, porque tu tem que agir. E se tu não tiver força para agir, tu vai ficar paralisada e quando tu vê, tu vai morrer. Aí sim tu vai morrer. E muitas vezes nem tem necessidade. Essa cura começa no pensamento, e aí entra a questão de pensar positivamente, de ver uma esperança, digamos, no fim do túnel, né? Porque eu acho que nessa situação tu tem dois caminhos. Ou não, vou lutar, o momento da tristeza, do choro, de por que comigo, mas passado esse momento, o que eu vou fazer com essa situação? Ou eu me entrego, ou eu luto. Isso. É que tem nessa questão, né, de como vivencia todo pós-diagnóstico, tem esse impacto inicial, tem essa questão da tristeza, tem a irritabilidade, né, que é uma espécie de revolta pelo porquê eu, e tem muito de como a pessoa vai se organizando para lidar com aquilo. Isso é um processo, por isso que a gente fala em processo de tratamento, porque não é uma coisa que existe. Existe uma coisa que é diferenciar assim. Muitas pessoas quando fazem, né, tu tá falando da questão de tragédia, né, existe um jeito da pessoa funcionar a partir da sua história de vida que é anterior ao diagnóstico. Ela vai lidar com essa situação de estresse da forma como ela sempre viveu. O que a gente cuida é que nessa oscilação entre momentos de enfrentamento, que isso é o esperado, isso não é uma alteração, isso não é uma depressão, não é uma normalidade. O que a gente cuida muito é que esse tratamento, por ser muito longo, ele pode desencadear durante o tratamento estados depressivos e estados ansiosos. Quem já tem algum transtorno, né, tanto ansioso quanto depressivo prévio, isso pode se intensificar. Então, isto que a Michela falou, da gente dar um suporte para a paciente, né, do ponto de vista inclusive medicamentoso, não só psicoterápico, para que ela possa oscilar, mas não oscilar onde ela entra em situações de sensação de tragédia, né? Não, é para que ela possa vivenciar a tristeza e vivenciar o que precisa, vivenciar a tristeza e fazer o que precisa. Esse é um estado que a gente espera das pacientes. Que é necessário. Que é necessário, ela precisa, porque a tristeza, ela está acontecendo independente da pessoa olhar ou não. Ela só precisa ter vias de escoamento. O que, às vezes, quando se bloqueia essas vias de escoamento, não é incomum que, terminado todos os tratamentos, químio, rádio, quando a paciente entra em hormonioterapia, às vezes 1 ano depois do tratamento, ela pode desenvolver uma depressão por algum fator que nem ela identifica. Fingir que tá tudo bem não é o caminho também. Isso, né? Exatamente. Sentir, saber que vamos lá, ter coragem, mas sentir esse processo, saber pelo que está passando. E cada uma tem o seu momento também. Eu já ouvi você falando outras vezes que às vezes a paciente tem um diagnóstico e ela entra num processo mecânico, assim, agora eu tenho que fazer a cirurgia, agora eu tenho que fazer a rádio, daqui a pouco eu tenho que estar na química, daqui a pouco acaba tudo. E aí ela pode vivenciar. Ela vivencia, então cada uma tem o seu momento tem um jeito de funcionar, que é anterior, né? Tem pessoas que na hora do tenho que fazer tudo isso, faz, e depois ela toma contato com os sentimentos.
E tem pessoas que conseguem fazer isso. Existe um jeito melhor ou pior? Não. Existe um jeito certo ou errado? Não. Esse é um jeito da pessoa. Quando a gente fala em tristeza, a gente não está falando em depressão. A gente está falando em tristeza. Tristeza todos nós temos, todos né? nós É importante temos. que nós temos. Isso, e faz parte, né, de todo o processo. Por isso que o estar bem é assim, se eu tenho uma situação em que essa situação é feliz e eu me sinto feliz, é porque eu estou bem emocionalmente. Se eu tenho uma situação triste, eu fico triste, eu consigo vivenciar, me dar conta dessa tristeza, eu estou bem emocionalmente. Então é diferente. A gente está falando aqui no programa sobre o câncer de mama e no próximo bloco eu converso aqui com a artista plástica Susan Mendes, que vai presentear o IMAMA com um quadro lindíssimo que está aqui atrás de mim, né, tributo ao Outubro Rosa. Já no próximo bloco ela vai contar o que ela pensou para fazer essa obra de arte aqui. Já fica comigo. Voltamos aqui com o programa. Antes de eu conversar com a Susan sobre o quadro que ela preparou aqui para o IMAMA, o Tributo ao Outubro Rosa, que ela vai explicar para a gente o que ela pensou, né, ao fazer essa obra de arte, eu converso aqui novamente com a Sandrinha sobre essa questão do banco de perucas, né? A gente trouxeste umas imagens, Sandra, que mostra o antes e depois desse banco, né? Como era e como ficou. Vou mostrar aí pro pessoal que está nos assistindo. Sim, nós adotamos, né? A empresa Cabelo Mais adotou o banco de perucas. Então, quando nós chegamos na entidade, realmente estava precisando de um carinho, né? Organizando, então, para que quando essa paciente chegasse, ela pudesse ver uma coisa, né? Porque peruca às vezes assusta um pouquinho, umas até comentam conosco, assim, brincando, eu sonhei, né? Eu tive sonho, porque a peruca, assim, às vezes assusta um pouquinho. Então, a gente fez esse trabalho, acho que ficou bem legal, a gente está cuidando com muito carinho, a gente higieniza de 20 a 30 perucas por semana, para manter ela sempre limpinha, né? Para que quando as pessoas cheguem lá, parece até que tá nova, né? Tenha realmente o uso. Claro que tem umas que já estão mais... Essas são as perucas que são utilizadas para doação, que as pacientes utilizam e depois para empréstimo. Para empréstimo. E deve ter muita não história, tem custo né, algum. ali. Tem bastante história. Não tem custo algum, né? Mas é realmente para mulheres de câncer de mama, né? Nos demais cânceres não, porque senão não teria, porque atende o Rio Grande do Sul todo. Então isso é uma coisa que o governo teria que ter um banco de peruca para as mulheres do SUS, porque elas têm que voltar para o mercado de trabalho, elas têm que continuar participando das atividades familiares. Então o uso da peruca é importante, sim, e a gente adotou esse banco porque as mulheres que não têm condições precisam continuar. A questão eu acho importante falar, a gente fica sabendo de muitas histórias, porque a gente convive todo dia com elas, né? Mas tem uma amiga nossa, que é a Flávia Mauli, que é a idealizadora do blog Além do Cabelo, conta nas palestras dela, eu acho muito bacana, como que ela foi uma aliada à peruca, né? E quando ela foi se formar em arquitetura, ela não queria que as pessoas olhassem o câncer em cima do palco recebendo o diploma, e sim a Flávia. Então eu fiquei arrepiada, assim, vendo ela contar isso, que ela disse que no dia da formatura ela passou o dia inteiro como uma noiva, numa estética, não foi na nossa, tá? E ela colocou uma peruquinha de cabelo humano, ficou muito natural, e hoje ela olha as fotografias e nem acredita que ela estava de peruca, porque ela queria que as pessoas olhassem a arquiteta e não o câncer lá em cima, né? Porque talvez as pessoas pudessem ficar com pena dela olhando. Então eu acho que a peruca pode ser aliada em muitos momentos da vida, né? No trabalho, no dia a dia de correria, que tu não quer, tá dando muita explicação. E nessa situação, acho que é importante contar essa historinha aí da Flavinha, eu acho bem bacana. Bacana mesmo, é como a gente falou, muitas vezes a pessoa não tá com vontade de ficar explicando, né? E nem
quer lembrar E naquele hoje em determinado dia momento. existe uma naturalidade muito grande. Antigamente as perucas pareciam perucas e hoje em dia imita com perfeição o couro cabeludo. Então tem uma tecnologia, né, desde as mais simples até a peruca sintética, imita com perfeição o couro cabeludo e tem um custo baixo, né? As perucas, elas não estão, as pessoas, é muito caro uma peruca. Não. Tem de tudo que é preço, para todos, os bolsos. Isso. Uma coisa que eu ia colocar em relação a isso que tu falaste, na questão do uso da peruca, né, é que muitas vezes, dependendo do processo de tratamento, é como se a mulher tivesse que voltar todas as energias para ela e para dentro dela. Então, muitas vezes o não querer falar, o não querer ficar dando explicação, o não querer conversar, é muito por isso, a pessoa está muito mais voltada para dentro de si, para o seu tratamento, para o seu autocuidado, para realizar coisas, do que ter preocupações e dar explicações socialmente, né? E isso é uma forma dela poder organizar energias para ver naquele momento no que ela vai disponibilizar. Né? Existem mulheres que às vezes começam o tratamento com uma peruca e depois param de usar. No momento em que talvez para esta mulher ela já pode estar com outra disponibilidade, né? Para ser olhada, para, né, receber olhares, para poder dar explicações. Então existem talvez dar momentos explicações só quando ela quiser e quando ela tiver quando ela tiver vontade de fazer isso. tiver essa disponibilidade. Então é importante respeitar esse momento e nesse sentido eu acho que a peruca protege. E essa mulher foi retratada no tributo ao Outubro Rosa. Mas tu pensaste... na verdade, tem dois lados esse quadro. A gente conversou, já tive a oportunidade de conversar contigo, que é o lado mais escuro, que é o lado do diagnóstico, quando essa mulher recebe. E ali, o lado mais claro, que seria quando ela encontra essa coragem. É isso? Assim, esse quadro, ele faz parte de uma série de obras que eu fiz sobre a mulher real. E essa série toda, ela tem o nome de Perfeita Imperfeição, porque ela trata da mulher que não precisa ser idealizada, não precisa ser perfeita para ser bonita e para ser mulher, né? Então, essa especialmente trata de uma mulher real, uma mulher com a sua meia-idade, com as suas gordurinhas, uma mulher que está preocupada e uma mulher que não tem rosto porque ela pode ser qualquer uma de nós, essa mulher. Ela tem uma preocupação que é a região do seio, onde está... O material tem essa textura diferente, né? E ela tem esse lado sombrio da preocupação da descoberta da doença. Ao mesmo tempo, ela se sente abraçada pelo Imama e pelo Outubro Rosa, que dá toda uma força para ela, mostrando o caminho e sinalizando que ela pode ter cura e ela pode encontrar uma luz nesse caminho todo. Então, por isso que eu coloquei aqui essa parte luminosa do lado direito, né? E a parte mais sombria do lado esquerdo, né? E essa mulher vai ter o futuro. E ela está sendo doada para o Imama e o Imama vai dar o destino que achar que deve ser dado a essa obra, né? De uma forma que quem vai receber o quadro é a doutora campanha. Lucy, que a faz doutora parte Lucy vai receber o quadro, e a gente vai fazer uma entrega oficial, né? Nós agradecemos muito, né? Uma bela obra para nós, assim, emociona receber da Susan essa obra. Eu fico feliz. E a Susan vai doar oficialmente essa obra também num curso que nós estamos fazendo dentro do Hospital Moinhos de Vento, é uma parceria do Hospital Moinhos de Vento e do Instituto da Mama, que é o primeiro curso de tratamento integrado em câncer de mama. Uma das coisas do objetivo desse curso era poder mostrar para a população as 4 fases principais que uma mulher vai atravessar durante o câncer de mama. Quanto mais a pessoa consegue conhecer o que ela vai vivenciar, mais condições ela tem de enfrentamento. Então é como se ela fosse, a partir do curso, o módulo 1 foi sobre investigação e confirmação do diagnóstico, foi dia 7 de outubro. Dia 14 de outubro, na quarta-feira seguinte, a gente fez o módulo 2, que foi cirurgia e reconstrução mamária. Hoje, pela manhã, teve o terceiro módulo, que foi quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. E gostaria de convidar a todos no dia 28, no Hospital Moinhos de Vento, no Anfiteatro, das 8h30 às 11 horas da manhã. Tem uma equipe multidisciplinar falando sobre reabilitação pós-tratamento do câncer de mama, que é quando a Suzy vai doar para nós, oficialmente, esse quadro, e a gente vai poder mostrar para a população.
Esse curso não tem custo, é gratuito, aberto para a comunidade. As inscrições podem ser feitas pelo telefone ou pelo site do Hospital Moinhos de Vento. Passar o site aqui, hospitalmoinhosdevento.com.br e o telefone 33 14 29 25, das 13 às 19 horas. As inscrições podem ser feitas tanto por um quanto pelo outro. Gurias, infelizmente, nosso tempo está acabando. Recebi aqui um sinal de que a gente tem 4 minutos para acabar o programa. Quero agradecer imensamente a presença de todas vocês. Quero dizer que esse programa foi muito especial. Espero que a gente tenha tocado quem está em casa e ajudado também quem está passando por esse processo aí do câncer de mama. Considerações finais, recadinho final e contatos para quem está nos assistindo, começando com a Susan aqui. Bem, eu adorei participar do programa, acho que é muito importante e elucidativo. E se alguém quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um site que é www.susanmendespinturas.com. E nesse site tem um contato, podem entrar em contato comigo. Tá certo? Muito obrigada. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Doutora Lucy. Queria agradecer, Cláudia, o convite novamente, né? Estar com todas elas e poder convidar novamente a comunidade para participar desse curso e poder colocar que o Instituto da Mama oferece o atendimento do ponto de vista emocional sem custo para as pacientes do SUS. As pacientes podem procurar o Instituto, é uma casa ao lado do Hospital Moinhos de Vento, uma casa rosa, e além do atendimento individual, elas podem participar do atendimento grupal e elas têm semanalmente o atendimento também nutricional. Nós temos um grupo com a nutricionista todas as quartas-feiras e comigo que coordeno o grupo do Instituto da Mama. Esse é um trabalho voluntário que todas as pessoas realizam dentro do Instituto e é oferecido para a comunidade. Qualquer mulher que esteja passando pelo tratamento e que queira receber um suporte, tanto do ponto de vista emocional, nutricional e de integração com outras mulheres, é só procurar o Instituto da Mama. Obrigada pela presença. Bel, recadinho Eu quero final. agradecer por estar aqui novamente, né? E quem quiser conversar comigo, ouvir a minha história, porque eu posso conversar com qualquer pessoa sem medo. Então é só e a procurar Bel é a gente. cake designer, gente, de mão cheia. Né? Ela que fez o bolo aqui de aniversário de 1 ano do programa. Fazer propaganda, né, Bel? Também belbolos.com.br, Bel com 2 L's, viu? Já sei de cor. Eu queria só que quem quiser conversar comigo, o câncer de mama e a Bel. Eu fiz um Facebook, uma página de Facebook, e eu converso com bastante gente lá. Quem quiser conversar, eu tenho um pouquinho da minha história para contar, que a gente fica legal, a gente fica bem, a gente fica bonita. Obrigada pela presença. Sandra. Quero agradecer o convite aqui da TV Urbana. Lembrar que se você tem um familiar, um amigo que está precisando de peruca, que é uma pessoa que está passando por essa fase, né? E está fazendo tratamento pelo SUS, que pode estar procurando o Imama para pegar uma peruca, tem perucas novas. Não importa o tempo, pode ficar com todo carinho com essa peruca, só que é somente câncer de mama. A entidade ainda não tem como absorver tantos cânceres de outras patologias que existem, né? Porque abraça todo o Rio Grande do Sul. E a Cabelo Mais fica aqui atrás do Barra Shopping, a loja no Crystal Shopping, na Icaraí 780. Muito obrigada pela presença e parabéns também Obrigada. por essa iniciativa, né? Doutora Michela. Quero agradecer o convite e lembrar, então, todas as mulheres que estamos aí no mês de outubro, outubro rosa, todas as mulheres com 40 anos que ainda não fizeram sua mamografia este ano, faça. Qualquer médico pode solicitar, não precisa necessariamente ser o ginecologista ou mastologista, pode pedir para o seu cardio, para o seu clínico, faça o exame. Se alguma alteração, procure um especialista. E lembrar para aquelas mulheres que têm menos de 40 anos, que muitas vezes a gente se veste de rosa, usa pingente e lembra, para modificar aqueles fatores de risco que podem ser modificados, que diminuem o risco, como o peso, então procurar ter um peso adequado para sua altura, praticar atividade física e ser feliz.
Ser feliz, eu acho que é o principal de todos. Gurias, obrigada pela presença, adorei o programa de hoje, obrigada pela audiência. Não te esquece, se não conseguiu assistir todo esse programa, hoje tem a reprise às 9h30 da noite. Tu pode assistir também em tempo real pela internet, tvplay.tv.br. Me segue lá no Instagram, @CláudiaFleury com 2 L's. Pode me adicionar no Facebook, enfim, toda participação é muito bem-vinda. Um super beijo, fica com Deus sempre. Música